Só um minutinho que eu estou esperando. Foi pedir. Eu não. Sabe, eu estive com pouco café, sabe? Eu não pus tantas, porque no final vocês vão responder um questionário, e eu não pus tantas cópias, eu achei assim, né? Mas Deus, em sua infinita misericórdia, conhece o outro hoje e amanhã. Tudo ok? Sim. Então vamos orar. Deus de amor, eu quero louvar e agradecer o teu nome, dando toda a honra e toda a glória a ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso amado, que cuida, que sustenta e que nos guarda. Pai, nós entregamos agora esse momento nas tuas mãos, Senhor, tudo que formos falar, tudo que formos dizer, para que teu nome seja honrado e glorificado. Meu amado Espírito Santo, que cada mente que está aqui agora, nos seus pensamentos, que teu Espírito possa estar envolvendo e trazendo que essas mentes estejam cativas aqui, ó Pai, para que tudo que for colocado aqui, essas mentes possam voltar a ser recriadas no teu nome, para glorificar a ti e para viver em ti. Eu te louvo e te agradeço por cada vida aqui presente, que o Senhor possa estar cuidando de cada uma aqui, ó Pai. Nós te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, então vamos começar. O meu pastor Suni me encontrou pelo corredor aqui e disse assim: irmã, eu ouvi dizer que a senhora foi lá na igreja Filadélfia falar para umas irmãs, e nós vamos estar com o pastor aqui falando sobre depressão e graça, e eu gostaria de colocar dentro desse contexto falando sobre saúde mental. E eu falei: meu amado Deus, falei: pastor, primeiro o senhor me dá um tempo que eu vou orar, ver o que Deus tem para falar no meu coração, porque senão, né? E fui orar e fiquei lutando com Deus. Falei: Deus, eu não vou fazer, porque eu já estou aposentada, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. E o Espírito Santo aqui falando: irmã, não tem aposentadoria na Bíblia, irmã, vamos, nós precisamos. Aí eu tinha falado assim: realmente, Senhor, que os meus dons e talentos sejam para a sua glória. E aí eu falei: pastor Suni, pode contar comigo. E aí veio todo aquele embaraço, né? Porque daí, Senhor, o que falar sobre saúde mental, que é um tema, tá? Que ele abre um leque muito grande sobre várias situações, e eu falei: como colocar isso dentro de uma saúde mental? Porque para buscar uma saúde mental, nós só temos uma solução. Mas antes de chegarmos nessa solução, nós temos vários momentos na nossa mente. Então eu queria começar com a definição do que o mundo coloca sobre saúde mental. E o mundo diz assim, ó: temos usado saúde mental, termo usado para descrever o nível de qualidade de vida cognitiva, emocional ou ausência de uma doença mental. Saúde mental, e esse é o dicionário Aurélio que coloca: saúde mental estado do bem-estar no qual a pessoa é capaz de usar suas competências, enfrentar o estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade, inclusive na igreja. Esse é o que o Google fala. Aí eu fui buscar uma outra definição e encontrei no que o Hospital Albert Einstein coloca: saúde mental, termo está relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida, e ao modo como harmoniza essas ideias e emoções no seu dia a dia. E aí eu pergunto: como anda a mente de vocês? O que é que vocês estão pensando? O que é que tem vivido? E aí eu penso: vocês estão tendo uma mente que divaga, uma mente de imaginações, uma mente que está parada, ou uma mente que está num processo contínuo, o tempo todo pensando? E aí eu fiquei pensando: como que nós vivemos? Um exemplo meu, na minha mente de divagação: venho para o culto, trago meu caderninho, sento dali e o pastor Hudson está pregando, e eu estou lá anotando. De repente, eis que uma criança chora, ou de repente entra alguém. O que acontece com a minha mente? Tchum! E o pastor pregando, e a minha mente já voltou para o lado de cá. O que acontece? Nesse meio tempo, a minha mente já está divagando. Aí nesse meio tempo,
conectar, dá um estralo no som e a minha mente continua. Puxa, já perdi o que o pastor estava falando. O pastor já continuou falando, já vou ter que ver onde é que eu parei. E eu volto de novo para a minha concentração. Então, quando eu não tenho uma concentração, eu não tenho uma compreensão e a minha mente divaga. E ela vai divagando. Nessa divagação, a minha mente começa a imaginar. Como nós temos um aparelhinho aqui, do qual nós vivemos constantemente recebendo imagens das quais nós imaginamos, das quais nós temos as conclusões e das quais nós passamos a viver. Uma das coisas que me fez parar para pensar é assim: como é que está essa mente no mundo de hoje? Nós recebemos um monte de informações, a nossa mente recebe ela, eu executo essa mente e aí eu vou, com o meu comportamento, fazer com que as minhas ações sejam colocadas. Eu entro no meu segundo. Tá, e eu quero dizer esse ditado aqui, que é o que nós vivemos hoje. Cuidado com os seus pensamentos, eles se tornam suas palavras. Então o que eu penso, eu começo a falar. Cuidado com as palavras, que elas se tornam as suas ações, eu começo a agir. Cuidado com as suas ações, que elas se tornam seus hábitos. Cuidado com os seus hábitos, eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, ele se torna o seu destino. Os pensamentos corretos levam a uma vida correta. O que acontece aqui? Então vamos parar aqui. Os meus pensamentos nas minhas palavras, o que é que eu tenho verbalizado? Eu tenho trazido palavras de gratidão, eu tenho trazido palavras de amor, eu tenho trazido palavras de consolação, ou eu tenho tido palavras no meu dia a dia, aquelas palavras que não agradam, aquelas palavras que xingam, aquelas palavras, porque às vezes eu penso, né? Puxa vida, hoje aquela pessoa, eu estava lá no meu grupo e o meu grupo disse assim para mim: olha, você está ficando feia, porque você está envelhecendo, as suas rugas estão aparecendo. E eu recebo aquele pensamento, é um pensamento indesejado. Eu não queria ouvir aquilo, mas eu recebo aquilo. De repente eu recebo um outro pensamento na minha mente: olha, não gasta tanto tempo lendo a palavra de Deus, para quê? É perda de tempo. Olhe para o celular e veja quantas informações você tem. Então eu estou recebendo no meu pensamento uma série de influências das quais eu não estou querendo. Aí eu estou andando pela rua e daí de repente eu estou dirigindo e o meu pensamento vaga: puxa, mas eu, em vez de eu ir para a igreja, eu vou lá comer um pastel lá embaixo, naquele pastel lá que eles fazem, que é uma delícia. Então eu começo a receber uma série de informações que são jogadas na minha mente, das quais eu não estou pensando, das quais eu não quero, mas eu acabo o quê? Ai, mas é gostoso comer um pastel, então eu vou lá, eu vou para uma ação. Eu deixo de fazer aquilo que eu estava programado e vou fazer outra coisa. Então eu tenho que ter cuidado de como que está a minha ação. Na minha ação eu acabo fazendo aqui: ai, todo domingo preciso ir à igreja. Mas aí eu penso: puxa, mas eu podia comer um pastel, né, em vez de ir para a igreja. Então eu já começo a ter um hábito. Eu estou usando um hábito bem tranquilo, que é mais ou menos o que a gente acaba fazendo. Agora isso reverte para a sua vida. O que você tem feito no seu dia a dia com as suas palavras, os seus pensamentos que se tornam palavras, que você tem tido ações. Como que você está permitindo isso ocorrer no seu entendimento? Como você está fazendo isso? Porque quando a mente ela começa a entrar nesse processo aqui, ela começa a divagar, ela começa a criar imagens e ela começa a não ter ações corretas. Então a gente começa a ter nossos hábitos errados. Então o hábito, voltando para a nossa palavra, em vez de eu buscar a palavra de Deus, eu busco o celular. Em vez de eu buscar a palavra de Deus, eu vou comer. Em vez de eu buscar a palavra de Deus, eu vou ter outros hábitos, da qual eu vou me acostumando. E vai fazendo parte no nosso dia a dia. E aí eu penso assim: como que está o meu pensamento hoje e agora? Porque muitas vezes a gente está falando, mas nós temos assim, em 14 segundos, passa milhões de pensamentos na nossa mente. Nesses milhões de pensamentos que passam na nossa mente, alguns deles ficam e acabam sendo repetitivos na nossa mente. E isso eu fiquei pensando:
puxa, é verdade. Quando eu escutei, quando eu era pequena, que eu não tinha condições de executar a palavra que minha mãe estava me ensinando, fazer a leitura, naquela minha época era assim, Eva, Ema, passarinho, e eu não conseguia memorizar. A minha mãe falava assim, mas tu é burra mesmo, você não vai conseguir aprender isso, você não vai conseguir fazer aquilo. E eu fui escutando aquilo muitas e muitas e muitas vezes, que eu era burra, que eu não conseguia fazer aquilo. Aquela repetição no meu pensamento, tá, se transformou numa palavra, se transformou em ação. Eu fui para a escola e eu não conseguia ler. E aí foi passando. E aí eu tinha que estudar. E aí eu tinha que saber, eu tinha que ser alfabetizada. E daí eu tinha um hábito de quando eu sentava na mesa, quando eu ia sentar na mesa que ela ia chegar para explicar, eu já não queria. Então eu já o quê? Fugia daquela situação. Eu já não estava mais. Porque a minha mente dizia o tempo inteiro que eu era burra. E isso mais tarde eu fui descobrir, quando eu conheci a palavra de Deus, que isso era um dardo do inimigo, que era lançado sobre a minha mente para destruir a minha condição, que Deus tinha me dado, que eu conseguiria ler realmente. E isso eu só fui descobrir mais tarde. E enquanto isso, eu fui lutando, buscando, me arrebentando com a minha mente, porque toda vez que eu ia ler, estudar, eu vinha que você era burra. Então eu não conseguia ter a compreensão, eu não conseguia memorizar, e eu não conseguia ter a concentração. E isso acontece muitas vezes com a gente. Às vezes a gente está nos lugares e a gente não tem a compreensão, porque a gente não tem a concentração. Então quando vem, por que eu estou dizendo isso? Porque eu venho tendo um hábito há muito tempo de chegar e escrever. Porque aquilo que eu escrevo, eu visualizo, eu memorizo. Então eu passei a buscar a escrever, eu passei a buscar a memorizar, a ler, para poder eu conseguir vencer a batalha que eu tinha na minha mente de que eu era burra. Então vocês vejam o que é que o pensamento faz na nossa vida, de que forma a gente vem vivenciando. E tem momentos na vida da gente que a mente da gente ela se conforma com o que nós estamos vivendo. E aí eu comparo ela mais ou menos com um lago. O lago, ele é parado. O rio, ele corre. Então eu penso na minha mente correndo. Vocês estão pensando numa porção de coisas agora. Tem uns que estão aqui focados no que eu estou falando, tem outros que estão pensando o que vão fazer daqui a pouco, tem outros que estão pensando o que vai fazer amanhã, o outro vai ver o que ele vai fazer lá, o outro já está se defendendo do que eu estou falando aqui agora. Então a mente de vocês está assim, ó. É um turbilhão, porque assim é a minha mente e deduzo que é de vocês também. Então você fica pensando, puxa, mas será que eu tenho tudo isso na minha mente? Será que eu estou vivenciando tudo isso? O que será que eu vou fazer daqui a pouco? Então eu estou na minha mente com o rio, ó, de água, ó, lançando assim. E aí eu tenho a outra mente que ela dá uma desligada e que ela fica naquele lago ali, pensando se eu vou fazer isso, eu não vou. Daí ela dá uma desligada, daí ela não pensa em nada. Aí ela deixa aquela mente realmente solta, apática, acaba não tendo uma criatividade, acaba tendo uma mente estagnada, e aí o inimigo aproveita esse momento e começa a lançar os dardos que está lá na palavra de Deus, quando a gente entra em Gálatas, quando a gente vai para a armadura de Deus. Então, uma das coisas que Deus diz, cuida da sua mente, porque os dardos são colocados, para que depois eu possa desenvolver o meu caráter e que eles possam ser corretos através dos meus pensamentos, porque conforme eu penso, eu ajo, eu vivo. Então as minhas palavras e as minhas ações vêm de onde eu penso. Então cuidado com o que você está pensando, cuidado com o que você está falando, cuidado com o que você está vivendo, porque é muito importante. Às vezes a gente não presta muita atenção nas nossas atitudes, porque a gente entra numa rotina, num hábito de corrido, e a gente não presta atenção. E esses dias as minhas filhas me deram uma corrigida e falaram assim, mãe, você está tão acelerada, você está tão corrida que você não está prestando atenção no que você está falando. Porque o pensamento da gente acelerado, ele leva nossas ações aceleradas. E sem às vezes a gente ter noção. Entramos no hábito sem perceber, porque está tão acelerado. E nós estamos vivendo num mundo de hoje tão acelerado que a gente não está percebendo o
o que está acontecendo. Muitas vezes vocês estão dirigindo, vocês estão andando de bicicleta, ou vocês estão andando de moto, ou vocês estão andando de bis, com o pensamento em casa, com o pensamento no trabalho, no pensamento no estudo que eu tenho que fazer, no pensamento na bronca que eu levei da minha mãe, no pensamento do que eu tenho que fazer amanhã, e eu estou dirigindo, e de repente o quê? Eu freio, porque veio quebra-mola, ou porque está passando bicicleteiro, porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Nossa, eu estou dirigindo. Às vezes eu saio de casa que eu tenho que ir no mercado, às vezes eu tenho que passar na casa da mãe, às vezes eu tenho que passar no escritório, eu tenho que passar. Então eu já saio assim, ó, galopando, e vem, ó, a mente está, ó, bombando. E aí o que acontece? Nossas ações chegam assim, eu já chego assim, ó, você já fez isso? Você já... A pessoa que está recebendo, elas falam para mim, mãe, calma, fala devagar, que nós não estamos entendendo nada que você está falando. Porque você está com o pensamento tão acelerado, você passa a mensagem, as palavras são tão aceleradas, que você não percebe que as suas ações também estão. Então você chega, senta, fala, vai e vai. E esse é o mundo de hoje, porque nós estamos vivenciando isso, pelo menos eu estou vivenciando isso. Então, contando da minha experiência de vida, eu vivo assim, acelerada. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas você é muito ansiosa. Não, eu não sou ansiosa. Eu tenho pensamento, eu tenho ações que eu preciso desenvolver, porque eu preciso tomar atitudes, porque eu preciso tomar decisões. Mas no fundo eu cheguei à conclusão que eu não sou ansiosa. E eu achava no meu pensamento que eu era ansiosa. Mas por quê? Porque nós pensamos muito rapidamente. Em questão de segundo, nós temos vários pensamentos aceleradíssimos, que nós temos que cuidar muito com o nosso caráter. De que forma que eu vou fazer isso aqui? Como que eu estou vivendo? Então para um pouquinho agora. Como é que está o pensamento de vocês? Aonde vocês estão? Como que está essa mente? Essa mente está conformada? Essa mente está distanciada? Essa mente está nas ilusões? Essa mente está no pecado? Essa mente está de acordo com a vontade de Deus? Vamos cuidar. Essa mente está onde? Aonde está a nossa mente? E para nós termos uma mente saudável, nós temos que entrar aqui, ó, pensamentos que agradam a Deus para uma saúde mental. Sem esse pensamento aqui, no turbilhão que nós vivemos, nós não conseguimos sobreviver. Então eu quero que todos leiam. Dá para enxergar? Você não pega Filipenses 4, 4 a 9. Filipenses 4. Todo mundo achou? Nós tivemos várias definições de saúde mental. A nossa mente corre 24 horas, a nossa mente divaga, nós temos vários tipos de comportamento, nossos hábitos se tornam realmente distorcidos pela maneira como nós vivemos. Nós temos várias situações, nós temos uma batalha na mente muito grande, porque nós lutamos contra o nosso, porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos uma batalha muito grande entre o nosso corpo e a nossa alma e o nosso espírito. E nós somos espírito, porque Deus soprou o fôlego de vida em cada um de nós, soprando o seu espírito. Então nós temos que viver e buscar viver no espírito e não deixarmos que a carne domine, porque nós dominamos a nossa mente, não a nossa mente nos domina. Entendeu? Nós dominamos a mente. Nós temos que ter uma disciplina na nossa mente para que a gente possa ter uma mente saudável. Eu tenho que selecionar o que eu penso, porque nós recebemos uma enxurrada de pensamentos, o inimigo lança esse pensamento sobre as nossas mentes, mas nós temos que, como diz a palavra de Deus, buscar pensar. Primeiro, alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Nós temos que ser gratos,
quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, porque Deus tem um propósito. Nós temos que agradecer a Deus pelos momentos difíceis e pelos momentos alegres. E em todos os momentos nós temos que pensar que nós temos que ser gratos, alegres, felizes, porque nós temos um Deus que nos cuida, que nos sustenta, que nos dá o melhor. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplicas em ações de graça. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso pensamento e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. E aí? Nós pensamos dessa forma? Nós procuramos desenvolver isso na nossa mente? Como que nós estamos desenvolvendo o nosso viver, a nossa mente? Como que ela está? Que luta que nós temos? Porque a nossa carne, como Paulo diz, faz o que a minha mente não quer, o que eu não quero, e eu acabo fazendo aquilo que o meu corpo pede. Então, quando eu digo, vamos para a igreja, vamos ler a palavra, o meu corpo está com sono, meu corpo está cansado, eu quero comer um pastel, eu quero visitar um amigo, eu quero fazer outra coisa, menos ler a palavra e menos estar na igreja. A gente tem essa luta constantemente. Quando nós estamos diante de uma situação para nós fazermos escolha, porque os nossos pensamentos que fazem a nossa escolha entre o bem e o mal. E nós sabemos todos aqui o que é o correto. Pelo menos eu creio que sim. Mas a gente opta pelo errado, porque a nossa mente está recebendo e concordando com aquilo que nós estamos fazendo. Então nós temos que ter uma disciplina muito grande, buscar na palavra, escrever, ler. Use isso daqui como vocês usam, uma tecnologia muito boa, com a palavra de Deus, com os versículos. Vão pensar nas coisas boas, nas coisas que é verdade, porque o inimigo lança muita mentira sobre a nossa vida. Inclusive a palavra dele é mentira o tempo todo. Ele lança sobre a nossa mente os dardos dele dizendo que nós não prestamos, que nós não conseguimos, que nós somos ruins, que nós somos feios, que nós somos gordos, que nós somos tudo, menos o que a palavra de Deus diz, que Deus nos fez para Ele. E Deus nos deu amor, Deus nos fez bonito, Deus nos fez com capacidade, Deus nos deu dons e talentos para cada um que Ele sabe que pode fazer. Deus nos cuida a cada dia. Quando a gente levanta, gente, Deus com as suas misericórdias já cuidou de tudo. E a gente tem que, primeira coisa, pedir: Senhor, leva cativo os meus pensamentos a Ti, para que eu possa no dia de hoje cumprir o que o Senhor tem para mim, não o que eu tenho para mim. Porque muitas vezes eu faço o que não é bom para mim, mas eu faço porque a minha carne é má, porque ela luta, porque eu tenho pecado, porque eu nasci em pecado, como diz a palavra de Deus. E a gente acaba vivendo aquilo que a gente coloca na nossa mente. Como que está a mente de vocês hoje? Vocês, quando a gente vai discutir com um amigo, quando a gente vai discutir com o marido, quando a gente vai discutir com o pastor, quando a gente vai discutir, a gente sempre vai cheio de razão. Principalmente quando a gente é confrontado, quando a gente está em pecado, quando a gente está fazendo coisas que não agradam a Deus, que o nosso pensamento está assim. A palavra, quando Jesus diz que a gente peca no pensamento, a gente já peca no pensamento, e muitas vezes as nossas ações se tornam consequências do nosso pensamento. Aí, por exemplo, chega, como chegou a minha filha e fala assim: mãe, você está brigando muito com o pai. Na hora, eu fiquei assim, que eu não estou brigando nada, porque ele está falando que eu não estou cumprindo isso, porque ele está falando isso, eu não estou brigando, eu só estou falando as verdades. Eu já justifiquei todo o meu comportamento, fiquei brava. Onde já se viu? A Paula chegou e falou assim: mãe, você está implicando com a barriga do pai. Para de implicar com a barriga do pai. Tudo que você fala, você está falando que ele está gordo. Para de falar isso. E eu não percebi. Eu nem percebi. Aí eu falei: mas ele está gordo mesmo? Já justifiquei, já falei na minha mente e tal.
depois sei que estou lá lendo a palavra do Senhor, tal, o Espírito Santo fala assim: Marília, você está falando mal do seu marido. Você está falando coisa que não é para falar para ele. Você tem que amar ele como ele é, com barriga e tudo. Ai, Senhor amado. E agora? Aí ele chega todo faceiro, né? Daí eu fico: será que eu elogio? Será que eu não elogio? Será que eu falo isso? Você comeu demais hoje na cantina? Como é que você está? Ó, a barriga aumentou mais um pouco, porque eu só estou vendo a barriga dele. Aí, sabe aquela luta no teu pensamento? Eu elogio, não elogio, falo, não falo, aquela coisa assim. Ah, eu não vou falar nada. Aí então dá a minha volta, tal, não sei o que, estou jantando pelo Espírito Santo, fala assim: escuta, mas você falou que não ia falar e que você ia elogiar. Sabe aquela luta, gente? Eu não sei se vocês passam isso, mas aquilo ficou na minha mente. E eu ficava olhando para ele na minha frente, conversando comigo, como é que foi e tal, não sei o que, e aquilo lá, fala. E eu não vou falar. Fala, essa é a luta que nós vivemos. Aí, com muito esforço, falei: não, Senhor, eu, na mente, tudo isso no pensamento. Não, eu amo ele como ele é. Faz 38 anos que eu estou com ele. Aí sabe aquela coisa que você vai buscando na mente, mas ele é bom, ele é querido. Sabe aquela coisa que você busca na mente para você poder executar aquilo que você está lutando? De orgulho, para não dizer aquilo que é verdade. Porque o orgulho está imperado, né? E daí eu vou dizer isso? Aí, né, passou-se algum tempo e tal, e eu falei: amor, como você está lindo, como você está gostoso. Eu não tive outra solução. Gente, depois que eu falei isso, ele ficou faceiro, ele ficou feliz, ele me abraçou. E aí, toda vez que agora eu vou falar para ele, vem na mente: não fala que ele está bom. Não fala da briga, entendeu? Então, agora eu busquei o quê? Então, eu toda vez, olha como o Espírito Santo é amoroso conosco. Ele sinaliza, não fala, não diz. Então, toda vez que a gente vê alguma coisa errada e a gente começa a repetir aquilo e a gente começa a vivenciar, que se torna um hábito, e quando a gente menos espera, eu estou executando. E aí eu estaria sendo aqui aquela mãe, como as meninas me reparam: mãe, você está muito chata. Então, por quê? Porque a gente entra no hábito e não percebe as ações que a gente está fazendo, porque ela se torna um hábito, se torna rotineira e se torna aquilo que a gente está vivenciando. E a gente tem que cuidar o que entra nos nossos pensamentos. Por isso que a gente tem que buscar. Tantas coisas aqui. Ainda bem que ele não está aqui para escutar. Ó, o orgulho. Nós vamos mostrar o vídeo. Ah, vocês vão mostrar o vídeo para ele? O pastor está ali bem assim, fala. Ele está preocupado com a rádio. Não, eu pensava que ela podia estar aqui. Essas são as referências. Mas olha, eu tenho uma pergunta já, se posso fazer. Mas como dizer assim uma verdade sem machucar? Porque às vezes o homem está barrigudo mesmo, né? Porque assim, a que a irmã quer dizer assim, tem coisa que a gente só foca o negativo, né? Isso. Só fica Falando as coisas e só fica naquilo lá, nem percebe a coisa boa que a outra pessoa tem, certo? Mas daí o que a gente faz? A gente tem que ter muito amor, tá? E pedir discernimento de como a gente vai usar essas palavras. Porque o que eu vou dizer para ele agora? Se é isso, aquilo, não. Meu bem, a sua saúde, né? Aí você entra no processo da seguinte forma: como que você vai falar? Meu bem, você precisa ter uma saúde de qualidade, você precisa buscar fazer exercício. Mas eu estou fazendo exercício, sim, mas será que a sua alimentação está de acordo? Então a gente tem que ter estratégias, onde eu vou colocar depois, para como a gente falar e de que forma a gente vai falar quando a gente vem nas ações de pensamento. Porque essas ações de pensamentos, para se tornar, eu tenho que mudar, eu tenho que ter uma disciplina na minha mente, porque a gente infelizmente foca no negativo. Pelo orgulho e pelas justificativas que a gente usa na nossa mente, a gente não fala e não diz, não elogia, não agradece e não fala a verdade com amor. Geralmente a gente fala a verdade gritando, porque aquilo já está tão focado na nossa mente. Porque olha lá,
Pois a boca fala do que o coração está cheio. A boca é a expressão do quê? Do que está na minha mente. Então é aquilo que eu estou falando. A gente fala o que eu estou pensando. E geralmente assim, quando a gente, nós mulheres, principalmente, quando a gente olha a mulher entrando toda linda, maravilhosa, e eu não estou no estado que aquela pessoa está e que eu queria, o que acontece? Brota na mente da gente? Inveja. O pensamento de inveja nos leva à crítica, nos leva a justificar-me, porque realmente eu não estou naquele processo, eu não estou linda, maravilhosa, eu não estou toda bonita, eu não estou toda jovem. Aí eu vejo uma jovem e fico com inveja daquela jovem. Aí o que acontece? O meu pensamento começa a deteriorar aquela pessoa, em vez de eu elogiar ela, em vez de eu achar ela bonita, em vez de eu achar... E isso acontece em toda e qualquer situação que nós estamos vivenciando, principalmente nós mulheres. Em vez de eu elogiar, eu não elogio. Em vez de eu falar palavras de amor para ela, eu não falo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso vem muito no nosso pensamento. Eu lutei muito contra esse processo de inveja, que é um pecado grave diante de Deus, quando eu era comparada, porque existe na nossa mente a nossa comparação, e o nosso coração recebe isso. Então eu era comparada muito com a minha cunhada, e ela era muito bem aceita, e eu não. Então, o que eu fazia? Eu não podia. Eu falava, nossa, um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou ter o que ela tem, um dia eu vou conseguir fazer o que ela queria. Então, quando eu chegava perto dela, eu só via essa ruim. E aí, o que eu fiz? Senhor, eu preciso mudar esse comportamento, esse pensamento na minha mente. Eu preciso amar ela, eu preciso gostar dela. O Senhor deu é para ela, não é para mim. E eu é que estou aqui, eu preciso, né? O que eu fiz? Eu comecei a orar. Como a gente sabe que tudo que a gente faz, quando a gente leva diante de Deus, as coisas mudam. Então eu comecei a orar, Senhor, tira do meu coração essa inveja que eu estou sentindo dela. Tira do meu coração essa dor que eu estou sentindo e transforma isso em amor. Toda vez que eu saía de Maracaju para Londrina, eu ia pedindo a Deus para quando eu chegasse lá eu não sentisse isso. Isso levou algum tempo? Levou. Hoje eu chego lá no maior amor. E ela percebeu isso. Eu nunca falei nada para ela. Eu sentia na minha mente e no meu coração, mas eu não externalizava. Mas as minhas ações mostravam. Aí o que aconteceu? Ela percebeu que houve uma mudança, que eu passei o que? A amá-la, eu passei a elogiá-la, e aí o comportamento dela mudou comigo grande. Mas o que aconteceu? Eu busquei a Deus, eu me coloquei diante dele e pedi. É um processo, demora, mas quem manda na sua escolha, na sua maneira, nas suas ações, é aquilo. Então eu sou reflexo daquilo que eu penso. Então eu olho para as pessoas e eu olho, vejo as pessoas, então eu sou reflexo daquilo que eu penso, das minhas ações, dos meus hábitos, de como que eu sou. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Gente, quando a gente chega para Deus e fala, Senhor, eu estou com o pensamento de adultério, eu estou com o pensamento de roubar, eu estou com o pensamento de matar. Gente, eu já matei muitas vezes no pensamento. E pedi para Deus perdão. Muitas vezes. Então eu matava e ressuscitava. Matava e ressuscitava. Gente, eu fiz isso muito tempo. Até que um dia Deus falou assim, escuta minha filha, que história é essa de matar e ressuscitar? Quando você vai acabar com esse tipo de pensamento na sua mente? Eu falei, Senhor, realmente eu preciso perdoar. Porque eu só mato quando eu não perdoei. Eu só falo mal quando eu tenho alguma coisa que eu não perdoei. E aí eu comecei a falar, Senhor, me ajuda a perdoar, Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a perdoar. Pai, eu preciso liberar esse perdão, mas eu não consigo. Quando eu disse para Deus em pensamento, eu não consigo, mas eu preciso, imediatamente eu consigo. Então vinha a lembrança daquele pensamento, vinha aquela dor, mas eu não sentia mais vontade de matar, eu não sentia mais raiva, eu não sentia mais, eu sentia o quê? A paz. Então meu coração começou a sentir paz, eu comecei a ficar tranquila,
e as palavras para aquela pessoa começaram a ser agradáveis de novo. Porque o meu pensamento mudou, mudei as minhas ações, mudou meu comportamento, mudou meu hábito com a pessoa. Mas isso, com licença, mas essa não demorou um tempo igual da sua cunhada, né? Que você falou? Demorou. O de matar e ressuscitar também demorou. Por quê? Porque eu sou carne e espírito. Porque a minha carne é má, a minha carne é má, a minha carne quer mas o meu espírito, porque eu estou ligada no meu amado Deus aqui, dizia: Marília, você tem que perdoar. Você precisa disso. Mas isso é um processo, né? Todo É um mundo tem que ir processo. liberando, né? Eu Processo. pergunto porque, né? A gente tem Às que vezes também. Exatamente. Não é só. Eu acho que todos matam um pouquinho, né? Não, com certeza. Mas Deus perdoa, mas demora. É um processo como o processo do perdão. Demora. Aí eu comecei, mesmo que eu levasse a pessoa todo dia diante de Deus, tá? Eu levava de boca, tá? Mas eu não levava aqui. Porque aqui é ligado, né? Não tem como. Então eu não levava de coração, eu levava de boca. É a mesma coisa, a gente lê a palavra de Deus, tem muita gente que tem o conhecimento da palavra, tem livros e lê. E o que acontece? Não executa, porque não fica na mente e no coração. Tá? Ele fica estagnado só no teu conhecimento, mas ele não se transforma em ação. E quando você lê, o teu pensamento é tão rápido que você não memoriza tudo aquilo lá e o teu pensamento não consegue captar e você não devolve em ações. Então, na realidade, você não consegue realmente... Não passa por aquela cadeia completa que você falou. Exatamente. Aquela cadeia é o ideal para chegar nisso aqui, ó. Para chegar nisso aqui. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede o quê? Fonte da vida. É o que nós buscamos. Então, na realidade, nós temos um corpo, uma alma, um espírito, mas depois eu vou continuar falando sobre isso, e é onde a nossa mente... Realmente, gente, a nossa mente é assim, complexa, e é como o vento, que a gente não pega, não vê e sente. Então, o meu pensamento, eu sinto ele, porque eu transformo ele em ação, em palavras, em ação, em hábito. Então, nós temos que ver o que é que estamos pensando hoje. O que está na nossa mente, o que está no nosso dia a dia, o que está na minha rotina, o que está no meu hábito, é o que eu penso. Então, às vezes a gente tem que parar, como hoje nós estamos parados aqui, e puxa vida, o que é que eu tenho pensado? O que é que eu tenho feito da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas ações no meu dia a dia? De que forma que eu estou sendo? E sejam humildes. Eu até escrevi aqui para não esquecer que uma mente renovada pelo Espírito Santo é uma mente que busca ter entendimento, sabedoria, ela pensa, ela tem opinião sobre si, pensa sobre si, tá? Mas ela tem que ter uma modéstia. Por quê? A gente tem uma autossuficiência que leva o orgulho, do qual nós não admitimos que nós somos trapo de imundícia, que nós somos pecadoras. Então a gente tem que ter, mesmo nas nossas disciplinas, quando a gente busca o que a gente vai pensar, a gente tem que pensar: eu estou na cruz e Jesus está aqui. Mesmo que eu tenha todo um turbilhão de pensamentos, a partir do momento que eu reconhecer Jesus como meu único Deus e Salvador, a minha mente tem que buscar as coisas do Senhor, por mais que eu viva nesse mundo. Então, onde eu tenho que buscar um equilíbrio na minha mente, para que eu possa desenvolver as minhas atitudes e a minha vida para glorificar o nome do Senhor através da minha vida e das minhas ações. Então eu mato, peço perdão, ressuscito várias vezes, mas Deus conhece e sabe o meu coração, e aí Ele vai dando para nós, e é onde a gente chega àquela paz, que quando eu lembro da situação que eu queria matar, eu falo: nossa Deus, eu lembro de tudo isso, mas eu não tenho mais vontade de matar, meu coração está em paz, porque quem traz essa paz é o Espírito Santo de Deus, é Jesus. Pensar, eu falei, nas coisas do alto, e não ser conformados com este mundo, né, onde nós vivemos, que nós temos que transformar pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então,
nós temos que buscar transformar. Aonde nós vivermos hoje, eu tenho que ter uma mente que busca as coisas de Deus, que as minhas ações se tornem, que as pessoas que estão em volta digam assim: puxa vida, mas como é bom conviver com aquela pessoa. Por quê? Ela é uma pessoa amorosa, ela é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que demonstra afetividade, que demonstra amor e que faz com que eu queira sentir o que ela tem, a paz que ela tem. Porque quando chega no nosso estresse, no nosso dia a dia, eu falo sempre assim: para no final do dia e pensa o que você fez durante o seu dia. Faz uma avaliação da sua mente. O que é que você fez desde a hora que você levantou até a hora que você vai deitar? Nós não fazemos isso, muito difícil, porque é tanta coisa que a gente vive, é tanta coisa que a gente pensa, que chega no final do dia eu estou tão exausto que eu nem sei o que é que eu fiz tanto, porque a correria está tão grande, o estresse está tão grande, as situações da vida estão nos levando a isso. Mas Deus não fez a nossa mente para aquilo que nós não possamos executar. E Deus é tão grande, que a nossa mente não consegue entender o tamanho amor que Deus tem por nós e pelo que Jesus fez por nós. Hoje o pastor colocando lá o tamanho do amor de Jesus sobre a minha vida, sobre o que Ele fez por mim, eu falava: Senhor, a minha mente, o meu ser não consegue entender como que tanto amor, com tanto sofrimento, fez por mim. Então a nossa mente não tem capacidade para entender tamanho amor, mas o que a gente faz? A gente sente a paz, a gente sente a tranquilidade, a gente sente o que Ele fez quando a gente perdoa, quando a gente nos coloca diante dEle. Quando Ele fala que o suor de Jesus se transformou em sangue, me veio na mente o filme que eu tinha assistido dele realmente ali, e eu falava: Senhor, como o Senhor conseguiu não ficar na humanidade só e levar na humanidade todo o nosso pecado, tudo que Ele viveu por mim, tudo que Ele fez, tudo que Ele fez por nós. Gente, a mente da gente não consegue entender tamanho amor. Nós nunca vamos amar como Jesus amou. Eu não consigo. Eu quero amar como Jesus amou. E aí eu procuro demonstrar nas pequenas atitudes do meu dia a dia. Porque o que Jesus fez, só Jesus fez por nós. Marina, posso destacar um texto, até porque eu vou ter que sair daqui a pouco para poder até o final. Queria destacar o texto de 1 Coríntios 2, versículo 9 diante. Eu vou ler aqui. Tem tudo a ver com o que o senhor está destacando, que a gente precisa realmente ter uma mente transformada, né? E aqui é uma promessa e mostra como é possível a gente alcançar isso, né? 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 9 em diante. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou-nos isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, nem em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-los porque se discernem espiritualmente. Porém,
a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, aí que é importante a gente destacar isso, que o primeiro passo para a gente ter essa mente nova, essa mente transformada. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador e por mim mesmo eu não consigo. Eu sempre vou me inclinar mais para o mal, desde a queda lá de Adão e Eva. Então, primeiro eu preciso realmente ser transformado numa nova pessoa. E aqui entra o que Paulo fala, 1 Coríntios lá, 2 Coríntios 5,17. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então, somente depois que uma pessoa reconhece que é pecadora e recebe Cristo como seu único Salvador, o Espírito Santo que opera isso em nós vem habitar em nós. Então aí Ele mesmo é que vai estar nos ajudando nessas fraquezas, porque esse lado que a irmã colocou muito bem, esse lado pecador, pecaminoso, que quer que eu faça às vezes aquilo que não agrada a Deus, vai estar sempre tentando ainda agir. Mas se eu já nasci de novo, o Espírito Santo vem morar em mim e Ele vai me ajudar, né? Porque do contrário eu vou continuar matando, né? Eu até lembrei de uma piadinha, né? Que a pessoa, enquanto não se converte, ela pode até orar pelo inimigo, mas ela vai fazer a oração do lampião. Mata esse peste, né? Ou essa peste, né? Mas quando eu tenho um coração transformado, ainda que venha pensamentos, mas a minha vida está submissa a Cristo. Então Ele transforma. Então, só queria destacar isso, que esse versículo que a irmã colocou é muito importante. Mesmo eu que já nasci de novo pela graça de Deus, eu tenho que continuar renovando a minha mente pela palavra, pela verdade. E uma coisa assim que eu me preocupo muito, tem muita gente que não tem cuidado com o que vê, com o que ouve. Por exemplo, as músicas que eu ouço vai influenciar. Eu vou falar sobre isso, Então eu só queria deixar essa parte, que eu tenho que viajar de sair agora para Dourados, e eu queria deixar essa palavra de tá? Deus continua abençoando vocês. Amém. Vamos lá, eu quero passar para o meu cérebro lá. Meu cérebro, Bom, agora nós vamos praticar hábitos saudáveis, melhorar a qualidade de vida no seu corpo e na sua mente. Tá, então agora, o que eu queria dizer sobre isso? Está na minha. Vamos lá no primeiro. Lembre-se, você não é um super-herói. Reconheça seus limites e entregue o controle da sua vida para Jesus. Então, aquilo que o pastor acabou de falar ali, tá? Nós precisamos entender que nós não somos heroínas, que nós não precisamos pelo nosso esforço se matar de fazer, porque o Espírito que habita em nós, Jesus, nos ajuda realmente a chegar a praticar e a transformar o nosso dia a dia, as nossas atitudes, e nós reconhecemos que nós, por nós mesmos, não conseguimos, mas somente através de Jesus. Reserve um tempo devocional, ouça louvores, fale com Deus e medite na palavra. Gente, se nós não fizermos isso, nós não conseguimos tornar nossos hábitos saudáveis e nem melhorar a nossa qualidade de vida. Então, quando a gente levanta de manhã e já coloca diante de Deus o nosso dia e pede orientação no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar, o Espírito Santo já nos ajuda nos pensamentos, a executar as nossas palavras, as nossas ações e os nossos hábitos, e o nosso caráter vai sendo transformado. Então, é de manhã quando a gente coloca, porque eu, quando não consigo colocar de manhã, fazer a minha devocional, pelo menos eu levantar e agradecer de pedir a bênção dele, o meu dia se torna meio complicado. Com licença, uma dúvida sobre os textos, no caso dos pontos, eles são sobre os logos ou é só uma imagem? É só uma imagem, porque eu ia, mas não deu, não consegui fazer isso aqui, linkar aqui, tá? Pode passar. Viva
intensamente momentos em família. Uma das coisas importantes para a nossa vida de hoje é viver em família. Tá? A gente precisa viver em família, demonstrar amor em família, brigar em família, fazer as pazes em família, xingar o marido, fazer as pazes com o marido, brigar com o irmão, xingar o irmão e fazer as pazes com o irmão e com o cachorro, o que vocês tiverem. É muito importante a gente viver e ter os nossos pensamentos bons para nossos familiares. Isso faz um bem lascado. Como é bom poder voltar para casa, como é bom ter alguém em casa nos esperando, como é bom, mesmo que o cachorrinho venha lá olhar para você e dizer, olha, agora há pouco eu fui lá em casa, a Mel estava lá, a hora que eu abri a porta ela veio toda faceira. Eu falei, gente, como é bom ter casa, principalmente o cachorrinho que estava, porque não tinha ninguém em casa para me receber aquela hora, mas ela veio toda faceira. Vivo em família, é muito importante. Valorizem a família. Mesmo que você brigue, que você xingue, que você fale que a mãe não fala o que você quer, que você não gosta ame incondicionalmente. Pratique atividade física e mantenha uma alimentação saudável. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu preciso manter o meu esqueleto, porque aqui habita o Espírito Santo de Deus. Então aqui habita o meu amado Jesus. E nos meus pensamentos eu preciso pensar nos meus pensamentos. Eu até coloquei no outro que eu vou falar sobre o que é a imagem que a gente coloca na nossa mente. Não tenha vergonha de buscar ajuda profissional. Muitas vezes a gente está no estresse, está no cansaço, os pensamentos já não conseguem coordenar a vida, já a gente não consegue, como hoje o pastor até falou, que a gente tem muitas dificuldades nos relacionamentos, os pensamentos ficam confusos, porque a gente está numa ansiedade, a gente está numa angústia, a gente tem algumas amarguras no coração e a gente não consegue lidar com isso tudo. Busque um amigo, busque um profissional, busque ajuda. Não fica com aquilo na mente, porque o inimigo lança dardos o tempo inteiro na mente da gente. A gente tem uma luta da carne com o espírito o tempo inteiro. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Então a gente tem uma luta constante. E geralmente o inimigo fica falando. Ele repete na mente da gente. Você é feia, você é burra, você não consegue. Olha aquilo que você está verbalizando. Ele repete. Até que se torna uma verdade. Você acaba vivendo aquilo ali, transformando em ação, transformando em palavras e vivência. Então a gente tem que ter essa luta. E quando vier um mau pensamento, principalmente quando todo mau pensamento leva ao pecado. Geralmente a gente vai para o pecado. Aí você pede perdão para Deus e quando vai acontecer de novo, o Espírito Santo está ali, não faça, a gente faz. E aí o Espírito Santo diz, olha, daí a gente vai lá e pede perdão. Então a gente tem essa luta constante dentro de nós. Mas nós temos um Deus que nos sustenta, que nos mostra, que nos guia e que nos fortalece. Não abra mão de umas boas noites de sono. Eu tenho vivenciado um pouco disso. E quando a gente não tem uma boa noite de sono, o nosso pensamento no dia seguinte ele fica meio fora. Nossos hábitos já ficam meio assim. Eu tenho que dormir e ajudar a Pâmela a cuidar das meninas. E as meninas acordam muito à noite e eu tenho ficado dias e dias dormindo pouco. E aí eu percebo que eu tenho uma irritabilidade muito grande, que meus pensamentos não têm muita paciência com as situações que vêm ocorrendo, porque eu não consigo dormir à noite e relaxar à noite. Deus nos deu a noite para dormir, para descansar, para a mente e os pensamentos entrar em sono tranquilo e leve. Reforce seus laços de amizades. Muitas vezes a gente não consegue estar com o pai, com a mãe, não consegue falar para eles as coisas que a gente precisa, mas a gente precisa de um amigo. E um amigo, como diz a palavra de Deus, quem tem, encontra um tesouro. Então esse amigo a gente tem que cultivar, esse amigo a gente tem que guardar como tesouro e atendê-lo e viver com ele. Não conseguimos ter milhões de amigos, temos poucos amigos, temos vários conhecidos, vários colegas, mas o amigo encontra um tesouro. Busque ter amigo, onde você possa ter ajuda dele, onde ele possa orar com você, onde você possa colocar as suas dificuldades, onde ele possa te amar como você é e não mudar. Não deixe de ter amigos. Reserve um tempo para cultivar a vida e conviver com os outros. Aqui eu queria dizer o seguinte:
aqui eu queria que você parasse e pensasse um pouquinho no outro, não só no amigo chegado, mas nos colegas. Porque o amigo chegado a gente tem sempre, mas às vezes a gente encontra alguém, como às vezes eu encontro, estou lá no mercado, encontro uma pessoa, uma colega, e ela começa a conversar e eu percebo que ela está querendo que eu escute ela. E às vezes a gente não escuta, às vezes a gente está tão atarefado, está com os pensamentos tão carregados que eu tenho que ir no mercado eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu vou para a escola, ou eu saio da escola, eu tenho que estudar, eu tenho que treinar, eu tenho que... E aí às vezes a gente não tem o tempo de ouvir e ajudar aquela pessoa, que muitas vezes a gente, emprestando o ouvido, a gente está fazendo uma bênção muito grande diante de Deus. E uma coisa que eu queria colocar também, que a gente tem que ter cuidado muito hoje, nas influências, aqui terminou, né? Nas influências que nós estamos recebendo aqui, nas imagens que estamos recebendo aqui, e que essas imagens ficam gravadas. Quando eu assisti um filme de terror, há muitos anos atrás, que eu odeio filme de terror, não suporto filme de terror, não gosto de filme de terror, porque o diabo usa esses filmes para atormentar a nossa mente. Eu fiquei noites e noites sem dormir por causa desses filmes de terror, porque o inimigo usa aquelas imagens e fica destruindo na sua mente aquilo lá. Então, cuidado com as imagens que a gente tem colocado. Tem propagandas aqui de insinuações assim tremendas. Cuidado com essas imagens que vem para esse pensamento e que fica aqui, e que o inimigo fica lançando dardozinhos ali na sua mente, e que daí eu acabo usando e desenvolvendo sem perceber. Cuide o que vocês estão assistindo. E hoje a gente vê propaganda, eu estou assistindo um filme, eu vejo pelos desenhos das crianças, as crianças estão desenhando filme, infelizmente, atrás daquele filme que se chama propaganda subliminar, que o cérebro pega em questão de segundo, fica na sua mente, gravado. O inimigo pega aquilo ali e ele começa a reforçar comportamentos inadequados na sua vida, no seu dia a dia. Cada um aqui tem uma experiência, cada um tem uma maneira de viver, e cada um sabe aonde isso aqui está pegando de vocês. Eu estou falando das minhas experiências, vocês têm a experiência de vocês. Assistam os filmes, vejam como é que estão esses filmes na mente de vocês. O que vocês estão recebendo? Fala, Fábio. Uma pergunta, e por que o homem, de uma maneira geral, as pessoas, e principalmente os adolescentes, os jovens, quando a gente é mais novo, a gente tem um desejo, uma vontade de ver esses, por exemplo, nesse exemplo que você deu, os filmes de terror, ou as coisas místicas, por exemplo, a Miranda falou aqui, o Harry Potter, ou esses filmes de investigação criminal, que envolvem toda essa parte obscura. Por que existe uma curiosidade tão grande em relação a isso? Por que existe essa? Porque nossa tendência, tá, é buscar e conhecer o desconhecido. Então, esses filmes de terror é o sobrenatural, do qual nós somos sobrenaturais, porque nós somos espírito. Então, nós temos o desejo de buscar o sobrenatural, de vivenciar o sobrenatural. Essas experiências que traz aquela eletrizante na vida da gente. Olha, que quando você assiste aquele filme de matar, por exemplo, ou então que aquele lá vai, aquele filme de guerra, não, aqueles filmes de Perseguição. Ação, perseguição, que fica, você vê a adrenalina que vem em cima do seu corpo violenta, tá? Porque o nosso cérebro, ele salta muito nos nossos neurônios. Então nós temos as nossas sinapses com serotonina, noradrenalina, e aí tem muita gente que gosta de viver na adrenalina, tá? E que começa a vivenciar isso, e isso traz um bem-estar para a sua mente. Então o jovem gosta do desafio, ele gosta do sobrenatural, e ele busca o sobrenatural, e ele busca o desafio, e ele vai até ele não conseguir mais. E outra coisa, o adolescente, que ele não busca, ele não vê o perigo, ele gosta do perigo, ele vê o perigo. Quando eu era adolescente, eu tinha um amigo, ele fazia a roleta russa, ele pegava o revólver, botava a coisa e sabe? Era a adrenalina dele. Até o dia que ele
acertou. Mas Deus foi tão bom que pegou assim. Mas ele acertou. Então, e outra coisa, na minha época, na minha adolescência, nós saíamos da escola, 15, 16 anos, que tinha um carrão, na época aquele Maverick todo faceiro, que era eles botavam aquele cano de escape, saía 1000 por hora. Eles iam lá na avenida, nas vias expressas, onde tinha os cruzamentos, e cruzava sem ver. Então, essa era a adrenalina que eles queriam sentir na época. Então, o adolescente, ele não tem na mente dele o perigo. Para mim, tanto faz aqui como aqui, lá como cá, principalmente quando não conhece Jesus. E os que conhecem Jesus ainda têm essa luta porque está no pecado, essa vontade, esse desejo, e é o sobrenatural, e busca mesmo. E você pode ver que tem pessoas adultas que, como ele não trabalhou muito bem nos seus adolescentes, que ele não foi bem cuidado, não foi bem curado, não foi bem tratado, fica nos velhos fazendo essas coisas. Como trabalhar isso? Como trabalhar isso aonde? Nos jovens, nos adolescentes, nos adultos? E você falou assim que eles fazem isso para o bem-estar da mente, agora que é momentâneo, né? Porque o bem-estar momentâneo, né? Sim, exatamente. Por que as pessoas buscam a droga? Por que as pessoas buscam a droga? Porque eles querem o bem-estar, porque eles estão numa dor tão grande, tá? Porque eu tenho uma dor muito grande, eu não sei lidar com essa dor, e aí eu preciso de um escape. Aí o que eu faço? Eu busco a droga, eu busco as aventuras, tá? Para poder me livrar daquela situação que eu estou vivenciando. Então eu busco essa situação. E geralmente, a maior parte daqueles meus amigos que faziam isso, meus colegas, eles tinham crises internas violentas. Eles tinham dificuldades muito grandes emocionais. E eles faziam isso. E você pode ver que hoje é assim. Aí, como a gente estava no meio, vamos junto! Vamos, você faz parte do grupo. Se você não for, você não faz parte do grupo. Você não é legal, você não é minha querida. Tá, mas daí Deus é tão bom que Ele cuida tanto da gente. Eu não era convertida, então eu vou. Quando eu chegava lá na hora, estourava o pneu, acontecia alguma coisa, acabava não dando certo. E o menino que sempre fazia isso daqui, ele sempre fazia na turma, tá? Para chamar atenção, sabe? Então a crise dele era muito grande e ele não conhecia, geralmente não conhecia Jesus. E hoje o que acontece? Como o pastor falou na depressão lá, do nada. Você está num estresse muito grande, você está numa amargura muito grande, você está numa dificuldade que você não consegue lidar, e aí você leva os seus pensamentos às suas ações, que daí levam ao suicídio. Ô Marília, esse daí que você falou do filme, das imagens, né? Eu passei por uma experiência esse ano ainda, né? Eu não assisto filme, eu durmo, né? No começo, então não concluo os filmes. Mas assim, teve um que eu achei interessante, né? Que não era terror, nada, era um filme assim, parecia comum. E daí tinha uma cena de um balão, sabe esses balões que faz passeio, assim? E daí beleza, daí caiu esse balão e tal, mas não era nada dramático, assim, ninguém morreu. E daí eu fui dormir, daí à noite eu sonhei que o tecido do balão estava caindo assim na rua da minha casa, né, quando eu morava com a minha mãe, perto da escola, eu estava saindo da escola. E daí esse balão começou a cair, o tecido, como é gigante, caiu em cima de alguém, nada, né, sufocado e tal. E daí nisso caiu, eu senti o vento, e eu dormi, eu senti o vento daquele balão assim, e eu comecei a ficar mal, tipo, afobada assim. Eu acordei, meu coração acho que estava uns 200 batimentos cardíacos. Não sei, mas tudo isso por causa da imagem daquele balão caindo. Eu não sei se eu fui dormir pensando nele, o que foi, porque não Ela ficou tão gravada na sua mente, mas não foi algo assim tão impactante para mim, mas sabe? aquilo lá deu um gatilho de uma vivência sua na infância. De alguma situação, eu acordei acelerada assim, de alguma situação que você vivenciou, que ficou do lado. Gente, mais alguma pergunta? Marília, eu quero falar uma coisa. Fala. Eu tenho feito alguns exercícios, assim, porque como eu
sou muito acelerada, né? Faço muitas coisas, mãe de 3, tudo isso. Então, assim, eu tenho feito alguns exercícios, porque eu tinha muito costume de ficar olhando o celular antes de dormir. Todo mundo ia dormir, né? Era o meu tempo de ficar olhando aqui as coisas, né? Aí eu falei, não, eu preciso fazer algo diferente antes de dormir. Eu aprendi, né? Que se você pensa em Jesus, se você pensa nele, se você pensa no amor dele antes, pode ter feito tudo o que você fez, aquela correria na hora do almoço. Na hora do almoço, depois, na correria. Antes de dormir, você pensar em Jesus, quem for Jesus, pode até escrever no caderninho e só ler aquilo. Lê aquilo e vá dormir. A hora que você acordar, você acorda com uma paz tão grande, porque você dormiu com aquilo na sua mente, com aquilo que você, tudo que a gente visualiza antes de dormir, você fica a noite inteira. E dependendo do que você viu, grava no coração. Para você tirar isso que está gravado no seu coração, leva também muito tempo. Então, assim, se você fizer esse exercício assim, ó, uns 3 dias seguidos, você já vai ver diferença, né? Quem tem esse costume ainda de dormir assistindo TV, ou dormir olhando o celular, fazer esse exercício de ler algumas coisas sobre Jesus antes de dormir, ou um versículo mesmo. Lê um versículo e vai dormir. Então, eu tenho aqui, ó, escreva, pense e confesse, até acreditar, antes de dormir. Jesus é o primeiro na minha vida. Eu existo para servi-lo e glorificá-lo. A cada dia me aproximo mais de Jesus. E por causa de Jesus Cristo, a minha mente descansa na paz do Senhor. Nossa, que lindo! Toda noite você faz isso? Quando eu assisto coisas que eu não assisti. Você já pode dar isso daí, que eu já quero ler isso daí. Quando a gente está aqui, como diz ela, antes de dormir, e tem cenas. Aí eu em casa eu deito lá pra grupo. Aí você tem que recitar esse salmo o tempo todo. Minhas queridas, antes de terminar, eu vou entregar para vocês. Vocês vão levar embora e vocês vão preencher isso daqui. E depois, quem puder me devolver, me devolve. Senão você fica com isso, guarda isso aqui, prega, tá? E pensa nisso aqui. Coloca esse exercício lá no